Olá, ouvintes! Bem-vindos à quarta temporada do podcast Direito Empresarial Café com Leite. Você já pode saber, mas não custa lembrar. Eu sou Amanda Taide, mineira na origem, com passagem em São Paulo e candanga de coração. Casada, mãe do Pedro, de 4 anos e meio. Taide Rivera. Do Lucas, de 2 anos e meio. Lucas da Taide Rivera. E tutora do Vira-Lata Farofa. Sou professora doutora da UNB dos cursos de Direito Empresarial, Concorrência, Comércio Internacional e Compliance. E também consultora do Pinheiro Neto Advogados nessas mesmas áreas. Esse podcast nasceu voltado para as minhas turmas da graduação em Direito Empresarial na UNB, na disciplina de Direito Comercial 1. O objetivo era e continua sendo de que, a cada nova aula, eu possa aproximar os alunos daqueles autores mais relevantes no direito empresarial no Brasil, tanto na parte de teoria geral da empresa, quanto em fundamentos do direito societário. Mas o podcast ele não se restringe mais aos meus alunos, pois a gente já tem ouvintes de todo o Brasil, de todas as idades e fases nas carreiras. De modo que todos vocês poderão ter com o nosso podcast uma biblioteca virtual, em áudio gratuita, dos principais livros, capítulos ou trechos de livros e artigos acadêmicos essenciais para a compreensão do direito empresarial no Brasil. Pegue então sua xícara de café com leite ou então seu tênis para fazer alguns exercícios junto comigo. Aumente o som e vamos então para o próximo episódio? Olá, ouvintes! Esse episódio vai ser um pouquinho diferente. A gente vai fazer aqui um crossover do podcast da rede WIA, Women in Antitrust, da qual sou cofundadora e membro. Então, a gente vai apresentar aqui, da mesma forma como eu pude apresentar lá no podcast do WIA, o meu último livro, voltado para sanções não pecuniárias no direito antitruste brasileiro. Eu sou a Fernanda Martino e hoje apresentarei juntamente com as minhas colegas Luísa Faria e Renata Gonzalez. No episódio de hoje, receberemos a Amanda Taide, que é professora doutora adjunta de Direito Empresarial na UNB e consultora no Pinheiro Neto Advogados. A Amanda é doutora em Direito Comercial pela USP, bacharel em Direito pela UFMG e em Administração de Empresas com habilitação em Comércio Exterior pela UNA. Ela também é ex-aluna da Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Foi chefe de gabinete da Superintendência Geral do CAD e coordenadora do Programa de Leniência Antitruste. Foi também chefe de gabinete do Ofício do MPF junto ao CAD e subsecretária de Defesa Comercial e Interesse Público da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia. Por fim, a Amanda é também cofundadora da rede Women in Antitrust. Seja muito bem-vinda, Amanda. É um prazer recebê-la. Obrigada, Renata, obrigada, Fernanda, obrigada, Luísa, pelo convite. É uma alegria participar aqui, finalmente, do IA Podcast. Durante bastante tempo, tentei não participar intencionalmente para que a gente pudesse trazer a voz de tantas outras mulheres incríveis que a gente tem aqui no Antitruste. Então, agora se tornou uma obrigação minha também participar aqui. Eu fiquei muito feliz ter essa obrigação, que é um prazer para mim, para poder apresentar um livro novo, que eu organizei, escrevi junto com outras autoras e autores incríveis e poder participar, dessa iniciativa que vocês têm tocado tão brilhantemente. Então é uma alegria para mim participar aqui, porque sou uma ouvinte assídua do IA Podcast, já se tornou aí um marco na nossa cronologia mensal, esperar aí a cada 15 dias um episódio nacional, a cada 15 dias um episódio internacional. Então, meus parabéns a vocês, gerentes do IA Podcast, tanto atualmente quanto das últimas gestões, porque é um projeto que a gente tem muito carinho e que vocês estão tocando brilhantemente. Obrigada pelo convite. Amanda, muito bom ter você aqui no podcast. E para conhecer você um pouquinho melhor, eu queria fazer aquela pergunta clássica que os nossos e as nossas ouvintes gostam muito, que é para você contar um pouco sobre você, sobre a sua trajetória, seus desafios, suas conquistas, e se você acha que enfrentou desafios maiores por ser mulher. Beleza, eu acho sempre essa pergunta muito gostosa, assim, e
porque ela torna as pessoas mais humanas, né? Eu tive a oportunidade de recentemente participar de um outro podcast, até fica já a recomendação, antecipando uma das últimas perguntas, que é um podcast que chama Retalks, era o Direito de Resposta, do Renato Sapiro, que mostra um pouco da trajetória de algumas pessoas, e lá eu conversei especificamente sobre esse tema, sobre trajetória, sobre desafios e tudo mais, e eu acho que ele mostra o fato de que nenhuma carreira é linear, nenhuma carreira só tem altos, e que a gente precisa humanizar, vamos dizer, as pessoas, né? Então, eu acho que da minha trajetória, muito long story short, eu sou mineira de Belo Horizonte, de BH, para os mais íntimos. Aos 9 anos, eu saí de BH com os meus pais e fui para o interior de Minas. Então, uma cidade que chama Pará de Minas, Paris de Minas para os mais íntimos, porque é uma grande metrópole. E Pará de Minas é uma cidade pequena, que tem lá seus 60 mil habitantes, e eu morei lá dos 9 aos 14, e com 14 anos, então, ali indo para a 8ª série, eu voltei para Belo Horizonte sem meus pais já. Então, eu fui com uma pessoa que cuidava, obviamente, ali de mim, que veio a se tornar uma pessoa essencial na minha trajetória, minha madrinha de crisma, de casamento, uma pessoa que acompanha a nossa família há muitos anos. E a gente morava juntos ali desde os 14. Então, certamente, esse fato que pode parecer, talvez, trivial, assim, de uma mudança de cidade, mas que claramente para quem viveu não é trivial, ele certamente me trouxe muito do que hoje eu atribuo com algumas das minhas características, assim, de resolução de problemas, de dinamicidade, de conseguir me relacionar, ou ter que me relacionar com as pessoas de modo forçoso, porque eu precisava encontrar pessoas ou laços ou amizades ali em Belo Horizonte, já que eu não tinha mais nenhum vínculo, né? E eu estava ali basicamente sozinha. E também um pouco dessa responsabilidade, né? Então, eu me lembro quando eu era ali meus 14 anos, a pessoa descobriu que eu morava sozinha num apartamento, né? E não era sozinha, efetivamente, mas fala, não, então vamos fazer uma festa no seu apartamento. Eu falei, que festa? O que, galera? Vocês estão doidos? Eu tô aqui, eu tô estudando, se eu fizer essa festa aqui no meu apartamento, no dia seguinte eu que tenho que limpar. Então, assim, eu tenho a noção de ato e consequência, assim. Então, um pouco dessa minha responsabilidade, dessa característica que eu sei que eu tenho de organização, eu acho que advém dessa minha experiência pessoal, assim. Então, hoje eu tenho 34 anos, então tem 20 anos que eu já moro, na verdade, longe da casa dos meus pais, mas de um modo muito próximo a eles, né? No sentido de que a distância física não necessariamente representa um distanciamento emocional ou afetivo, pelo contrário. Então, ali com 14 eu voltei para BH, estudei, e eu tomei a decisão de cursar Direito de um modo muito firme. Minha família é toda de médicos, meu pai é cardiologista, minha mãe é cardiologista, minhas 2 irmãs estavam à época cursando medicina. No meio ali, eu em BH, elas voltaram do interior de Minas também para a gente morar juntas, então eu fiquei ali um tempo morando junto com minhas irmãs também. E a decisão de fazer Direito foi muito firme, e já que eu não ia fazer medicina, eu ia compensar, né? Eu fiz 2 faculdades, então eu fiz Direito e eu fiz Comércio Exterior, Administração com habilitação em Comércio Exterior, como você mencionou na apresentação muito gentilmente, Renata. Então, fui fazendo ali as 2 faculdades, fazendo estágio no meio do caminho, tentando aproveitar o máximo, vamos dizer, das oportunidades que vinham. Mas o que eu via, pelo menos em Minas, era oportunidade ou de trabalhar em escritório ou oportunidade de trabalhar em órgãos públicos, sobretudo o judiciário e MP. Eu acho que essa é uma característica que acontece fora dos grandes centros, vamos dizer, é uma característica recorrente. Ou você vai para escritórios ou você vai para MP ou judiciário. Você não tem uma oportunidade de trabalhar numa prefeitura que seja com um trabalho massa, você não tem, né, que seria um executivo, você não tem a oportunidade de trabalhar numa agência reguladora, ter algum outro trabalho, vamos dizer, da área pública, ou mesmo em grandes empresas, que você pode ter um trabalho interessante, ou na nossa área, né, no antitruste, que pode ter uma pegada. No interior você não vai ter isso, né, via de regra, a não ser
por essa questão, eventualmente, do remoto. Então, eu acabei fazendo ali estágios. Eu trabalhei em uma associação que se chama AIESEC, que é uma associação para liderança e intercâmbio no exterior. Trabalhei ali na parte jurídica financeira durante um tempo. Foi uma experiência que me moldou também, porque eu acho que muito do ferramental de gestão que eu comecei a ter acesso foi ali dessa experiência de associação, uma espécie de ONG, né? E depois fiz estágio no MP, fiz estágio na Justiça Federal, mas chegou um e-mail, e eu me lembro até hoje, foi um e-mail do Yahoo, né? Aquela coisa que hoje eu nem tenho acesso mais a esse e-mail. E aí chegou um e-mail falando intercâmbio do CAD. Eu falei, olha que legal, intercâmbio. Eu falei, esse negócio em Minas não tem intercâmbio, né? Deixa eu ver de qual é que é disso, deixa eu me inscrever. E eu me inscrevi, mandei meu currículo, mandei uma carta, nem lembro exatamente o que era, e fui selecionada para vir para Brasília para fazer o intercâmbio do CAD, sem conhecer muito honestamente o que era o CAD, o que fazia, qual que seria essa questão do intercâmbio. Eu estava com o pé quebrado, estava andando de botinha ortopédica, pegando ônibus aqui na W3, aqui em Brasília, para quem conhece, e participando do estágio e trabalhei no gabinete do conselheiro, então tive a oportunidade de trabalhar ali no relatório do caso Ambev, Tô Contigo, então aquela experiência bacana, assim, né, pro intercambista. E voltei para BH, depois eu fui passar uma temporada de intercâmbio, eu fui no exterior para Paris 1, Sorbonne, e lá eu fiz uma matéria muito bacana de direito da concorrência, que eu falei, cara, gostei demais disso mesmo, conversa muito com o que eu tinha feito ali no CAD, mas ao mesmo tempo eu trabalhava com comércio, né, que eu gostava de comércio exterior, estava fazendo a faculdade e tal. E aí eu voltei para BH, trabalhei no escritório, também tentando já trabalhar com concorrência, com comércio, e aí num dado momento eu mandei meu currículo para então Secretaria de Direito Econômico, a SDE, do Ministério da Justiça, e curiosamente me chamaram. Eu sempre falo curiosamente porque são aquelas coisas do acaso. A gente estava em novembro de 2010, eu não conhecia ninguém, eu nem pensava nisso, nem conseguia perceber isso, mas transições de governo fazem muita diferença na administração pública, né? Então, eu mandei meu currículo numa transição de governo, não tinha essa percepção à época, e me chamaram em dezembro e eu falei, olha, mas eu só tenho a possibilidade de trabalhar em Brasília 3 meses, dezembro, janeiro, fevereiro, porque eu tenho que voltar para Minas para fazer minha faculdade, eu tenho que me formar em Direito, eu não estava formada ainda, eu estava formada em Comércio Exterior. E o pessoal falou, não, pode vir para trabalhar 3 meses. Eu falei, gente, que pessoal doido, né? Me contratando para trabalhar 3 meses. E eu vim na cara dura. Até hoje eu fico imaginando como é que eu faria, como é que eu fiz isso e como é que, se meus filhos, eu tenho 2 filhos, né? Se eles falassem comigo, eu tô indo para Brasília para ir trabalhar 3 meses e vou voltar, sei lá, como é que eu ia reagir, né? Então, felizmente, meus pais encamparam essa decisão e eu vim para cá. Mas, felizmente, eu consegui conversar com todos os professores e ficar indo e voltando para fazer prova. Então, me formei na UFMG depois desse último semestre, indo e voltando, fazendo aulas e tudo mais, mas não eram poucas matérias, então consegui conciliar. E nesse período eu vim como um cargo de livre nomeação, livre exoneração. Eu percebi que para crescer dentro do Ministério eu precisava ser concursada. Basicamente era essa política da então SDE, de que os DS4, né, que eram as lideranças ali dentro da unidade, eram todos servidores públicos. Eu concordava e eu acho que é importante isso em termos de política pública, ter essa perenidade, essa estabilidade, a continuidade da prestação de serviço. Eu falei, então tem que prestar concurso para isso. Mas, e aí, curiosamente, saiu, né, o concurso de analista de comércio exterior, que trazia um pouco dessa minha interface entre da área de concorrência com a área de comércio. Nesse meio do caminho eu passei no mestrado lá da USP. Sempre falo que eu não entendo como é que a professora Paula Forgione, que é minha orientadora, me selecionou, porque
Nossa, ela é uma bênção na minha vida, eu sou honestamente muito enviesada para falar, ela me deu essa oportunidade que certamente é definidora da minha trajetória. E eu falo, meu Deus do céu, ela viu alguma coisa em mim que eu não tinha a menor ideia do que era. Tanto que eu sempre comento, né? Quando alguém confiar em você, te convidar para fazer alguma coisa, cara, pelo amor de Deus, faça. Porque a pessoa está vendo alguma coisa que você é capaz e às vezes você não está enxergando. Então, ali a Paula enxergou alguma coisa em mim que eu certamente não via, assim. E aí eu comecei a bater e voltar em São Paulo, toda semana para fazer as aulas. Então, eu pegava muitas vezes avião, o voo maravilhoso das 5h20 da manhã para ir para São Paulo, chegava em São Paulo às 7h, pegava um ônibus, porque táxi muito caro, não dava para pagar a época, então pegava ônibus ali em Congonhas, o ônibus ia direto para o Largo, né, ali para o Largo São Francisco, parava lá na frente, então começava uma aula às 8h, ficava de 8h a meio-dia, depois a aula de 2h às 6h, depois uma aula de 6h às 10h, e aí Congonhas já estava fechada, então tinha que pegar um táxi e ir para Guarulhos para pegar um avião que saía às 11h30, mais ou menos, para voltar para Brasília no mesmo dia. Então, eu passei nisso, no fim das contas, foram 5 anos de doutorado, no meio do caminho eu converti para o doutorado direto, e nesse meio do caminho, né, eu passei no concurso do Ministério da Economia para analista de comércio exterior, fui chamada para voltar para o CAD, e eu entrei efetivamente ali no antitruste em 2013, né? Voltei para o antitruste, vamos dizer assim, em 2013, para atuar na área dos acordos de leniência, né? E eu não sabia o que me esperava. Então, dessa discussão de questões que afetavam efetivamente a carreira como mulher, né? Eu me lembro um episódio que é curioso, e eu só fui perceber isso muitos anos depois, né? Que não era necessariamente pelo fato de ser mulher, mas era pelo fato de ser jovem. Então, eu estava em uma entrevista de um acordo de leniência e a pessoa entrevistado, que era um senhor, naturalmente um executivo de uma grande empresa que estava fazendo um acordo de leniência, e eu perguntando para ele explicar o que era aquele produto, e ele naquele momento falou assim, mas você não vai conhecer esse produto ou essa questão específica, porque já tem muitos anos, né? Você não sabe disso, né? E a minha vontade ali era responder, não, eu sei história do Brasil, eu não preciso ter vivido toda a história do Brasil, né? Eu sei estudar, né? Mas ali precisando ser educada, claro, e também sem a consciência de que, né, existia um viés ali por trás, ali com relação à idade, eventualmente com relação ao gênero, não sei, mas que permeou também um pouco dessa entrevista. Hoje eu dou risada disso, porque eu consigo perceber que ele estava ali querendo, né, se impor, me colocar no meu lugar e ele se colocar no lugar onde ele estava acostumado, mas eu só fui perceber isso muitos anos depois, assim, que essa era uma situação. Mas foram anos muito bacanas que a gente teve ali no CAD, foram momentos incríveis que eu tenho um enorme carinho. A gente começou com 2 pessoas na equipe, depois foram, no total, 11 pessoas na equipe ao longo aí da explosão de casos da Lava Jato. Nesse meio do período, teve uma questão que começou a me chamar a atenção, então a gente negociando os acordos de leniência, a gente sempre via homens nas posições de liderança. E então o assessor de comunicação lá do CAD falou, não, mas você tem uma equipe muito feminina, Amanda. Por que a gente não tem, né, a gente não noticia isso? E veio aquela reportagem na Isto É, que foram, né, as damas do CAD, que eu acho que foi um marco, foi muito relevante, assim, tanto para a minha trajetória, quanto das pessoas da equipe, quanto em geral, no sentido da sinalização de que a gente pode ter equipes muito femininas e com muita competência, né? E ali foi bem interessante, que foi num período de início de uma tomada de consciência, vamos dizer, que a gente tem várias questões que vão repercutir na nossa trajetória e a gente não vai perceber que as pessoas têm a tendência de promover ou chamar para trabalhar junto, ou, né, ter de algum modo relacionamentos melhores com pessoas que são mais parecidas com elas. E essa é uma da questão da natureza humana, né? Então que a gente vai ter que, à medida que a gente vai tendo chefes mulheres, né, ou que a gente vai tendo chefes com uma perspectiva de inclusão e diversidade, a gente vai
tornando o ambiente efetivamente mais aberto e inclusivo para outras pessoas. Então, é um ponto que eu fui percebendo ao longo da trajetória. Fiz aí um curso que foi muito marcante para mim, um curso de liderança feminina com uma professora francesa que se chama Gisèle, não sei nem pronunciar o sobrenome dela, é SZCZYGLAK. Então, ela é uma professora que fez um curso justamente sobre liderança feminina, e eu me lembro de uma pergunta que eu fiz para ela. Eu falei assim: não, mas eu quero fazer minha trajetória de uma maneira que eu não vou atrapalhar ninguém, eu não quero ter problemas. E ela falando assim: Amanda, não é assim que acontece, a gente precisa muitas vezes ser odiada. E eu lembro que eu fiquei chocada com aquilo. Eu falei: mas como assim odiada? Ela falou assim: se você é odiada, significa que você está ocupando um espaço que antes era de alguém. E normalmente esse lugar vai ser de um homem, eventualmente. Ela falou assim: então, se você está sendo odiada por alguém, possivelmente é porque você está conseguindo ocupar o seu próprio espaço. Então, fique feliz quando você começar a ser odiada. E eu falei: uau, eu nunca pensei por esse lado, assim. E então foi uma evolução, e nesse meio do caminho, né, veio a vontade da gente fundar o IA, né, veio de uma percepção. Logo depois, foi um insight depois desse curso da professora Gisele, que eu mandei uma mensagem para a Leonor e para a Ju Domingues, para a gente montar aí o grupo que, graças a várias mãos, como as de vocês, a gente consegue tocar, que eu comecei a perceber que a gente precisa sim criar os nossos elos, a gente precisa sim criar as nossas pontes, que os momentos de cafés, momentos de futebol precisam ser convertidos em momentos de champanhe, em momentos de fazer as nossas próprias conversas, que a gente precisa sim ter os nossos momentos de relacionamento, porque isso é importante não só para tornar o ambiente mais gostoso, e é importante a gente se divertir, se sentir bem no trabalho, mas também por uma questão profissional, de que a gente vai ter relacionamentos ao longo da vida, e que bom se a gente tiver relacionamentos profissionais com pessoas que a gente gosta também. Então, ali no momento do CAD foi muito bacana, e depois eu passei uma temporada no Ministério Público Federal, que foi um período delicioso da minha vida, um momento que eu trabalhei com questões criminais, que eu tive a oportunidade de ter meu primeiro filho. Então, um momento que eu sei que é relevante da trajetória das mulheres, e que assim escolhem ser mães, e que, mais uma vez, né, preciso reconhecer que não há nenhum demérito, muito pelo contrário, é uma escolha muito consciente, muito tranquila de cada uma das pessoas ser ou não ser mãe, que não tem obrigação nenhuma nisso. Acho que esse é um ponto importante dizer também, porque cada mulher vai definir a sua própria trajetória, com todos os ônus e bônus daí decorrentes. E na minha trajetória eu escolhi isso, ali ser mãe. E eu tive uma oportunidade, enquanto servidora, ter 6 meses de licença, que foi muito importante. Eu achei que eu não sabia exatamente como que eu ia lidar, e foi muito bom ter esse período de imersão na licença maternidade. Eu sou bastante acelerada, algumas pessoas já me conhecem, e foi um período gostoso, assim, de conexão, e um período também acadêmico de conexão comigo. Eu pude escrever finalmente o livro de Acordo de Leniência durante esse período da licença. Então, meu filho dormia de noite, 8 horas ele dormia, eu ia ter um momentinho para mim, assim, de 8 às 10 eu escrevia, que era um momento meu. Eu falo: cara, eu gosto do meu cérebro, assim, eu acho que eu curto ele, assim. Então, eu ia escrever um pouquinho para mim, assim, não era todo dia, mas, assim, sem pretensão, eu ia lá escrever. E aí eu voltei da licença, e logo depois da licença eu fui para o Ministério da Economia para assumir a área de defesa comercial e interesse público. Então, foi um período, foram aí mudanças de rota ao longo do tempo, né, que eu fui tendo, que me permitiram ter uma experiência incrível na área de comércio internacional, que eu não imaginaria que eu tivesse, mas eu já tinha verbalizado que eu queria em algum momento trabalhar ou voltar a trabalhar com comércio internacional. Então, os astros, as pessoas conspiraram aí para eu voltar a trabalhar. E esses astros aí que conspiraram, né, para que eu voltasse a atuar em comércio internacional, tendo aí um desafio
tão bacana, tão relevante quanto foi no Ministério da Economia, estando durante mais de 3 anos, né, liderando essa área de defesa comercial, que me permitiu ter uma experiência muito prática, para além dos estudos acadêmicos sobre o comércio internacional. Eu pude ficar ali me dedicando muito claramente, muito detidamente ao tema de comércio internacional, especificamente defesa comercial. E eu percebi, então, ali no final, que eu já estava precisando de um novo desafio, tendo em vista essa minha natureza um pouco demandante de movimento e de desafios. E aí eu decidi fazer uma pausa para decidir qual que seria o meu próximo passo. E o próximo passo muito feliz que eu dei e muito honrada que eu fiquei de receber o convite para entrar aqui numa das bancas que é certamente uma das mais admiradas no país e por mim também, que é o Pinheiro Neto Advogados, que está esse ano até completando 80 anos, né, de história, para atuar nas áreas que conversam com toda a minha trajetória, basicamente, tanto na área de comércio internacional, quanto na área de compliance, anticorrupção, quanto na área de comércio internacional. Então, esse meu momento atual como consultora, né, aqui do Pinheiro Neto, depois de 12 anos no serviço público, acho que é um resultado de todos esses 12 anos trabalhando nessas respectivas áreas, estudando essas respectivas áreas na vida acadêmica e com esse objetivo de aliar essa perspectiva da advocacia com uma perspectiva acadêmica também aqui dentro do escritório. Então, esse é o long story short, esse é o caminho aí percorrido ao longo do tempo. Realmente é difícil falar rápido, né? A trajetória é bem grande e é bem interessante. E bem legal. Boa parte já era bastante conhecida do público, de todos nós. Mas as histórias que você contou também são bem interessantes. E a dinamicidade que você mencionou no começo, ela é bem evidente. Vou fazer só uma ressalva aqui, Amanda, que você tem que, de fato, dar um curso aí de gestão de tempo pra galera. Porque, assim, esse tanto de coisa que você faz, eu fico pensando que horas que a Amanda dorme. Durmo, gente, eu durmo. E ainda tem duas crianças que ainda acordam de madrugada, essa é a verdade. Aí de madrugada chega assim: mamãe, eu acordei, me leva de volta para a cama, mas fica um pouquinho de mão dada comigo, por favor. Cara, como é que nega, né? Pelo amor de Deus, é óbvio que eu vou, meu amor. 2 filhos e um cachorro, né? E o farofa, e o farofa. Mas então, assim, eu durmo e é isso. Tem sempre pratinho caindo, tenho certeza disso. Então, agora vamos passar para o tópico de hoje, que é um dos milhões de livros, né? Um dos livros da coletânea. Então, hoje, o livro é o novo livro de penas não pecuniárias. Então, para começar, a gente queria saber qual foi a motivação para escrever esse livro, de onde veio essa ideia, se teve algum caso específico, de onde que surgiu. E aí, para contextualizar, para a gente depois partir para próximas discussões, se você poderia mencionar quais são essas penas não pecuniárias previstas na Lei de Defesa da Concorrência para casos de condutas. Enfim, se puder dar um resumo para a gente. Claro, vamos lá. Eu sempre gosto dessa pergunta, eu também sempre faço essa pergunta no meu podcast, porque eu acho interessante as pessoas perceberem que ninguém tem uma epifania maravilhosa para, quero escrever sobre isso. Por quê? Porque eu sou, assim, a pessoa mais genial do mundo e decidi escrever sobre isso. Não, sempre tem alguma razão, assim. Então, eu fui chamada para participar de um evento de uma associação gringa, assim, que era para tratar sobre efetividade no combate a condutas, assim. E nessa preparação, e eu sou bem Caxias, então sou chamada para o evento, aí eu reflito, tento preparar bullets e tal, e comecei a pensar, eu falei, como efetivamente que a gente pode, né? Quais são as novas maneiras da gente aumentar a efetividade do combate a infrações à ordem econômica? E ali, eu refletindo, eu falei, talvez a gente tenha uma baixa utilização de alguns dos instrumentais que a gente tem disponível na própria Lei de Defesa da Concorrência.
Então, a gente tem na lei o artigo 37, que fala de penas pecuniárias. A gente sabe que o CAD utiliza bastante essa pena pecuniária. A multa isso é reconhecido pelo CAD, é reconhecido no peer review do OCDE, é o instrumento mais utilizado de responsabilização. A gente sabe que tem outras repercussões penais e civis, mas eu queria identificar um pouco dentro da lógica ainda administrativa quais seriam os outros instrumentos que a gente teria para poder eventualmente afetar esse enforcement. Então, é bom dizer que um evento tipicamente acadêmico, eu já estava fora, né, do CAD já há alguns anos, já estava ali enquanto professora da UNB, e aí eu fui, então, pegar a primeira vez ali uns dados a respeito de, né, por meio de Serviço de Informação ao Cidadão, SIC do CAD, sobre quais eram os tipos de pena utilizados. Então, eu comecei a perceber que a gente tinha uma baixa utilização de penas não pecuniárias. E num primeiro momento, a minha hipótese é que essa era uma maneira, então, da gente ter um aumento no enforcement, né, de condutas. Então, que a minha hipótese inicial era, olha, a gente usa pouco as penas não pecuniárias e talvez essa seja a maneira de a gente melhorar o enforcement das condutas. E é engraçado que ao longo do livro, então, eu mandei uma mensagem nos grupos de pessoas incríveis que eu participo, inclusive no IA, chamando pessoas ali que queriam eventualmente estudar isso. Eu mandei no meu grupo de orientandos da UNB também, e a gente montou um baita time de autores. Então, a gente foi separando basicamente cada um dos incisos do artigo 38 da Lei 12.529 para ser comentado por algumas pessoas numa estrutura padrão, vamos dizer. Então, primeiro, tentar entender como que as pessoas atuavam naquele tema, como se os países, né, atuavam nisso ao redor do mundo. Então, uma experiência tanto doutrinária quanto de precedentes ao redor do mundo. Depois, uma parte brasileira de doutrina e depois uma parte de CAD. Então, a gente pegou toda a base de dados de casos julgados entre março de 2012 a dezembro de 2020 para poder identificar o que o CAD estava decidindo em termos de análise de condutas e aplicação de penas não pecuniárias. E os resultados foram muito interessantes. Várias hipóteses minhas iniciais foram refutadas, o que para mim só aumenta ainda mais a minha satisfação com o livro, porque enquanto pesquisadora, né, quando a gente não confirma uma hipótese inicial, mostra na minha visão, pelo menos, um rigor metodológico bem interessante, que a gente não se importa, né, necessariamente com o fato de não confirmar a hipótese inicial. E aí, no capítulo inicial, né, que eu escrevi em coautoria com o Renan Cruvinel, a gente foi tentar identificar o que seriam essas sanções ótimas, né? Então, essas penalidades com um maior efeito dissuasório, um menor impacto social negativo, para a gente tentar identificar como que essas sanções antitruste, elas teriam essa perspectiva de under-deterrence, de over-deterrence, quais que seriam outras hipóteses de sanções não pecuniárias, tanto na área de anticorrupção, de licitações públicas, de improbidade, de mercado financeiro de capitais, civil, comercial, antitruste, para a gente desmistificar um pouco. Não é só o CAD que aplica apenas não pecuniárias, né? E tentar entender assim um pouco dessas outras sanções não pecuniárias também que tem um pouco mais de foco no indivíduo. Então, alienação compulsória de controle, desconsideração da personalidade jurídica, responsabilização de administradores e controladores. A gente fez aí nesse primeiro capítulo um sobrevoo, vamos dizer, sobre essa discussão mais teórica e de fundo sobre a importância ou as razões de ser dessas penas não pecuniárias em um contexto mais amplo de busca pelas sanções ótimas. Obrigada, Amanda. Agora que a gente fez agora esse panorama geral, a gente pode passar para falar sobre, comentar um pouco cada inciso do artigo 38, que é como acho que o livro foi estruturado. Então, vamos começar pelo inciso primeiro, que fala sobre a publicação em jornal
da decisão, você poderia comentar quais foram os achados sobre esse inciso, por favor? Maravilha. Então, o inciso primeiro do artigo 38 é sobre publicação de extrato da decisão em jornais, né? Então, a gente foi tentar entender um pouquinho. Outros países utilizam isso, né, esse tipo de penalidade, e aí a gente fez um benchmarking para esse inciso, e aí é bom deixar claro que esse capítulo escrevi em coautoria com a Débora Schwartz e com a Sofia de Medeiros Vergara. Então, a gente analisou as experiências da União Europeia, dos Estados Unidos, do Canadá, do Japão, da Austrália, do Uruguai, da Argentina e da Colômbia, quanto à existência, né, de penas desse tipo de publicação de decisões em jornal. E aí a gente vai para a experiência do CAD. Então, a gente teve nessa metodologia de processos julgados, né, entre 2012 e 2020, a gente teve uma base de dados de 274 casos, então todos os artigos passaram dessa base. Desses 274 casos, a gente teve 99 em que foram aplicadas essas penas não pecuniárias, também chamadas às vezes no livro como penas alternativas, e dessas 99 a gente teve 15 casos em que foi aplicada essa pena de publicação da decisão em jornal. Então, a gente avaliou que ao longo dos anos, na verdade, o CAD começou a usar mais essa pena ali entre 2012 e 2013, mas que depois isso caiu drasticamente, tanto que 2019, 2020 a gente não tem nenhum caso em que essa pena foi aplicada. A gente foi vendo também quais tipos de casos em que essas penas eram mais utilizadas, cartel, conduta lateral, conduta comercial uniforme, se tinha alguma perspectiva geográfica, se tinha a combinação desse tipo de pena com alguns outros. E um ponto que chama atenção é que desses 15 casos que aplicaram a pena de publicação em jornais, apenas 5 continham justificativas ou explicações, fundamentação para a aplicação dessa pena. Então, esse é um ponto que é reiterado ao longo do livro, que é a ausência, em muitos dos casos, de justificação para a aplicação dessas penas alternativas. E aí a gente fez também uma análise desses perfis do extrato de jornal, então entrando um pouquinho no detalhe desses 15 casos, falando o que o extrato dessa publicação ele informa, se tem o número do processo, se tem os efeitos da conduta, se põe a referência, qual que é a data de julgamento, qual que é, né, o passo a passo, vamos dizer, desse extrato. E no final a gente levanta um pouco dessa discussão, né, da real efetividade dessa penalidade, porque hoje, com uma sociedade em que a gente tem fontes de informação como televisão, YouTube, Facebook, site, WhatsApp, Instagram, Twitter, em que medida que a publicação em jornal, seja ele impresso, seja ele em jornal eletrônico, ele teria, de fato, esse efeito dissuasório, né? Então, em grandes linhas, essas são aí os achados, vamos dizer, do inciso 1. Amanda, muito interessante os achados e curiosa a constatação de que o inciso 1 não teve muitas aplicações e que, enfim, nas oportunidades em que ele foi aplicado, não necessariamente teve uma justificativa aí adequada, né, para a aplicação. Eu acho que, de fato, aí são pontos de atenção. Mas, passando para o inciso 2, que trata sobre a proibição de contratar com instituições financeiras, enfim, participar de licitação, eu queria que você comentasse sobre os achados, né, do artigo, mas também que você comentasse ou opinasse, né, sobre quais seriam pontos de atenção para que essa pena não resulte aí na retirada de concorrentes do mercado por um período considerável de tempo, e o que você acha sobre a sugestão da OCDE de que a lei, né, brasileira deveria prever um período máximo ao invés de período mínimo dessa proibição de contratar. Ótimo. Então, primeiro para os achados, depois para os comentários, Renata. Então, o inciso 2, né, ele prevê essa proibição de contratar com instituições financeiras oficiais e de participar de licitações com o poder público, né? Então, seguindo a mesma lógica, né, a gente analisou a doutrina nacional, estrangeira e nacional, a gente viu uma lógica de legislação estrangeira também, então a gente analisou, no fim das contas, União Europeia, Alemanha, Espanha, Portugal, Estados Unidos, Japão, Coreia do Sul, Argentina e Chile,
nesse artigo do inciso 2. Bom dizer que ele foi escrito por mim em coautoria com a Gabriela Gurgel, com a Isabelle Menezes e com a Tayane Abreu. E a gente foi, né, ao longo dessa identificação da experiência estrangeira, encontrando casos mesmo, a gente, né, encontrando a experiência de outras jurisdições nesse tipo de penalidade. E aí, em termos de quantidade de casos, daqueles 274 processos julgados, a gente teve 99, né, com penas não pecuniárias sendo aplicadas, mais uma vez a mesma base de dados sendo reproduzida, mas a gente teve 18 casos em que o CAD efetivamente aplicou essa pena do inciso 2. E a gente foi tentar identificar qual que era, né, a natureza jurídica, se foi aplicado para pessoas jurídicas, se foi aplicada para pessoas físicas, se tinha associação no meio, a gente foi vendo como que foi utilizado. E mais uma vez a gente percebeu que teve um uso dessa penalidade em 2014, basicamente, 2014, 2015 e 2016, e depois parou, caiu. Então, 2019, 2020, a gente teve um caso, basicamente, em que esses processos foram utilizados com esse tipo de penalidade. E o que é interessante, uma análise que a gente fez o inciso 2, ele fala de duas pernas, né, vamos dizer, proibição de contratar com instituições financeiras oficiais e de proibição de participação em licitação. Então tem duas leituras possíveis, né, de que seria necessariamente uma aplicação de ambas ou que você poderia escolher. E a gente foi tentar identificar, não, e aí? Como que o CAD tem utilizado? Então, a gente percebeu que tiveram 3 casos em que o CAD utilizou, dos 18, né? 3 casos em que foram feitas especificamente uma penalidade específica para contratar com instituições financeiras, 3 em que houve aplicação das duas cumuladas, vamos dizer, e 12 voltadas para a proibição de participação em licitação. Então, mostra que esse inciso 2 ele tem um foco, vamos dizer, sobretudo em proibição de participação na licitação. E aí a gente tem desses 18 casos, né, em que teve a aplicação da pena não pecuniária de proibição do inciso 2, em 16 deles o prazo foi de 5 anos. Então isso já responde um pouco da sua pergunta, assim. Então, tem uma tendência, né, que o tribunal a utilizar esse prazo de 5 anos e de não flexibilização do tribunal nesse caso. O caso a gente teve alguns casos aí que são mais conhecidos a respeito dessa aplicação. E o que é interessante a gente pontuar mais uma vez é que dos 18 casos, né, em que teve essa proibição, essa pena aplicada, apenas 6 casos houve a indicação de fundamentação. Então, mais uma vez, reforça a necessidade da gente ter um maior detalhamento, né? E esses casos a gente analisou com mais vagar, então o caso de lavanderias hospitalares, o caso de cimento, o caso de serviços médicos especializados do Espírito Santo, o caso de placas veiculares, e aí isso pode ser que mesmo em um caso a gente tenha mais de um voto aqui também que a gente acabou comentando. Então, nesse ponto é interessante a gente, né, trazer sempre aquela preocupação de que a aplicação, é claro que ela traz uma penalidade bastante severa para a empresa, então ela tem que ser tomada com muita parcimônia e, obviamente, com fundamentação, porque o tiro pode sair pela culatra e, se aplicado indevidamente, a gente pode piorar, né, o ambiente concorrencial, ao invés de melhorar, que seria o objetivo da aplicação de uma pena não pecuniária.
Bom, o inciso 3 da lei, ele traz como penalidade não pecuniária a previsão de inscrição do infrator no Cadastro Nacional de Defesa do Consumidor, né? Em primeiro lugar, professor, eu queria que você explicasse um pouquinho, porque a gente tem ouvintes de todas as faixas aí, né? Desde o pessoal que está na graduação até, enfim, especialistas em direito à concorrência. Eu queria que você explicasse um pouquinho o que é esse Cadastro Nacional de Defesa do Consumidor para aqueles que não estão familiarizados e que também comentasse quais são os efeitos dessa inscrição, né? Se as empresas entendem, e se você entende também, que isso teria um poder dissuasório de fato, ou se é só um instrumento para que a sociedade fique informada da conduta daquela empresa. Ótima pergunta, e claramente não é uma pergunta trivial, tá, Luísa? Você vai ver pela resposta que essa foi um inciso que eu honestamente não dava nada por ele em termos de grandes resultados e tudo mais, mas a gente encontrou um resultado muito interessante. Então, esse artigo eu escrevi em coautoria com a Jéssica Coelho Costa, com a Juliana Domingues e com a Patrícia Arantes, tá? E aí a gente tentou entender um pouquinho, né, dessa correlação entre direito da concorrência e direito do consumidor, e a gente primeiro identificou que não existiam legislações no mundo semelhantes a essa do Brasil, que prevê a inscrição de infrator num cadastro de consumidor. Então, esse já foi um primeiro achado que foi interessante, porque a gente não entendia exatamente, eu não conseguia imaginar que isso iria acontecer, vamos dizer assim. Desses 274 que a gente chegou nos 99 que teve aplicação de penas não pecuniárias, a gente teve 15 com a aplicação do inciso 3, então aqui de inscrição no cadastro do consumidor. E o que a gente percebe é que essa pena foi utilizada basicamente em 2015 e 2016, e depois tem zero, a partir de 2017 a gente tem 0 vezes em que essa pena é utilizada, a gente tem uma análise por conselheiros relatores também, então a gente percebe que, sobretudo, um conselheiro relator costumava utilizar bastante esse tipo de penalidade em seus votos. A gente fez uma análise de áreas geográficas e tudo mais, e quando a gente vai para entender um pouco do que é esse cadastro, é interessante a gente perceber que a gente acabou tentando entender o que era esse cadastro, porque muita gente entende que esse cadastro é o cadastro da Senacom, da Secretaria Nacional do Consumidor, que é o mesmo. E a gente fez, então, uma solicitação junto ao Serviço de Informação ao Cidadão do CAD, por meio da plataforma Fala BR, e a gente recebeu a resposta que o cadastro, de fato, não foi regulamentado. Então, que o CAD ele não realiza, no fim das contas, a inscrição de infratores em cadastro, porque o cadastro está simplesmente inoperante. Então, esse foi um achado que a gente não sabia, que basicamente essa penalidade do inciso 3, ela não foi efetivamente regulamentada e, portanto, essa penalidade do inciso 3, apesar de possível, ela não é efetiva, tá? Então é um achado que mesmo para as mentes mais acostumadas, talvez aí, acho que não é trivial esse achado. Agora, o inciso 4, ele trata sobre a recomendação a outros órgãos públicos, e ele é dividido em 2 partes. A parte A fala sobre a recomendação para que seja concedida a licença compulsória de direitos de propriedade intelectual. Você poderia comentar um pouco sobre os achados desse inciso? E, aproveitando o tema, também comentar como que esses tópicos já foram abordados pelo CAD e como acredita que essa medida poderia ser utilizada, como dar essa interação com o NPI e as previsões da Lei de Propriedade Industrial, se isso foi abordado na pesquisa. Vocês. Beleza, esse inciso também foi super divertido, assim, é isso, né, eu me divirto efetivamente com a pesquisa, então cada artigo que a gente ia escrevendo, os coautores me mandavam, assim, eu me divertia honestamente com cada um dos incisos, então quem é coautor, acho que pode perceber que eu realmente me deliciava ali, trabalhando em cada um deles. Então, o inciso 4A, né, sobre licença compulsória de direito de propriedade intelectual,
foi interessante porque a gente foi analisar, mais uma vez, começando doutrina, experiência internacional, e a gente viu, nesse caso, Estados Unidos, União Europeia, Reino Unido, Canadá, Japão, Austrália e México. Então, tem essa possibilidade de licenciamento compulsório, né, de direito de propriedade intelectual, e diferentemente do caso anterior, em que a gente tinha basicamente uma experiência nacional, mas não tinha internacional, aqui é o contrário, a gente tem experiência internacional, então a gente listou uma série de casos em que essa discussão foi trazida, mas a gente não tem nenhum precedente brasileiro de utilização. Então, a gente tem 0 casos no Brasil em que essa pena foi aplicada. Em termos qualitativos, a gente analisou alguns casos que traziam essa interface entre concorrência e IPI, então a gente comentou o caso ANFAP, o caso de cultivares, de licenciamento compulsório de plantas melhoradas protegidas por propriedade intelectual. A gente comentou também um caso do Sofosbuvir, que é uma busca, né, um processo administrativo que busca basicamente uma quebra de uma patente farmacêutica. Então a gente percebeu que, apesar, né, desse tema ser levantado no exterior, a gente ter guias, né, do DOJ, do FTC, da ACCC sobre esse tema, a gente não tem, né, um procedimento próprio aqui no Brasil a respeito disso, e, né, apesar de CAD e NPI terem celebrado um acordo de cooperação técnica em 2018, esse objeto está restrito à troca de subsídios técnicos e tratamento de relações nas instituições e não avançou para entender um pouquinho mais sobre essa possibilidade de aplicação dessa pena. Essa discussão ela ficou forte, vamos dizer, de quebra de patentes aí no âmbito da pandemia do Covid, né, em que a gente teve uma discussão em especial a respeito de licenciamento compulsório de patentes farmacêuticas. Então, tomando aí muitas das discussões em termos de discussão internacional, né, de comércio internacional, mais específico para a concorrência, foram esses aí os achados que a gente teve. E só para comentar aqui, esse inciso sobre licenciamento compulsório de patentes foi escrito em coautoria com o Daniel Segalovic e a Luana Graziella Fernandes, então a pesquisa tem todo o mérito deles. Excelente, professora. O Daniel não tive a oportunidade de conhecer, mas a Luana é, assim, excepcional. Agora está trabalhando com você, né, professora Pinheiro Neto? Do meu lado. Comemorando o aniversário dela hoje, inclusive. Eita! Eu sou uma grandíssima fã da Luana, assim, realmente, todas as oportunidades que eu tive de trabalhar com ela na Advocata, inclusive, nossa, ela é ótima. Tenho certeza que o capítulo vai estar excelente. Mas voltando então, com relação à recomendação aos órgãos públicos competentes, professora, com relação à previsão que a linha B, né, traz de que não vai ser possível a concessão do parcelamento de tributos federais para essas empresas infratoras, o que vocês acharam? Assim, o CAD já tinha aplicado, não tinha? Esse foi outro inciso que eu tinha uma primeira impressão e que depois mudou completamente. Então, nesse evento em que eu participei, que deu o estalo inicial a respeito desse livro, inclusive uma das painelistas comentava que achava que a pena não pecuniária de não parcelamento de tributos e, em especial, a não concessão de incentivos fiscais ou subsídios públicos seria a pena mais efetiva no Brasil para a prevenção a cartéis, na opinião dela. E eu, com isso em mente, a gente foi avançar, né, no artigo. Então, esse artigo foi escrito em coautoria com o Bruno Rodrigues Vieira e com a Camila Pires da Rocha, e a gente foi tentar entender, né, um pouco um pouco do histórico legislativo. Nesse caso, teve uma parte do histórico do porquê que a gente teve essa inclusão na legislação, e aqui a gente não tinha experiência internacional, tá? Então, é isso. Vocês estão percebendo que cada inciso é um caso. Então, a gente teve aqui 17 precedentes em que o caso usou essa pena do inciso 4B, e esses casos, eles basicamente foram utilizados ali
em 2015, tá? E tem uma queda muito substancial a partir de 2016 no uso dessa penalidade. E aí a gente vai vendo um pouco da análise quantitativa, um pouco da análise qualitativa também. E aí um ponto que a gente vai tentando discutir um pouco da doutrina sobre que, na verdade, essa seria uma pena que deveria ser utilizada a depender de uma efetiva gravidade, né, dessa infração que vai ser cometida. E aí um ponto que eu acho que vale a pena a gente trazer é um resultado que a gente identificou pelo menos um caso em que, no julgamento do cartel de Mangueiras Marítimas, teve essa recomendação, e esse ofício foi encaminhado à Receita Federal do Brasil. E a gente fez mais uma vez um SIC, a gente foi atrás do ofício, pediu para a Receita Federal, e aí, Receita Federal, o que vocês fizeram com esse ofício? E a Receita Federal respondeu, basicamente, dizendo que, deixa eu pegar aqui o trecho, inclusive, que eles respondem que a recomendação A recomendação, por si só, não constitui motivo de indeferimento de pedidos de parcelamento de débitos tributários ou de cancelamento de benefícios fiscais concedidos a pessoas jurídicas que tenham incorrido em infração à ordem econômica, que essa é uma competência da Receita Federal do Brasil. Então, que o ofício que tinha sido encaminhado pelo CAD não seria, na verdade, nenhum tipo de obrigação, recomendação, não teria nenhum efeito imediato para competência da própria Receita Federal. Então, esse ponto foi interessante, porque quando a gente foi atrás, né, desse ofício para tentar encontrar, mais uma vez, é um inciso que, apesar de estar previsto ali, a gente tem uma baixa efetividade, porque é uma recomendação, e essa recomendação, pelo posicionamento que a gente recebeu, pelo menos nesse caso individual na Receita Federal, foi de que não seria vinculante ou não teria nenhuma repercussão para a Receita. Acho muito curioso esse caso e esse inciso, porque, de fato, né, por ser uma recomendação, não tem ali um poder coercitivo e, enfim, dá uma desobrigada aí na aplicação dele, né, pela parte que recebe a recomendação. E partindo aí um pouquinho para o inciso 5, Amanda, ele fala sobre a cisão, a transferência do controle societário e venda de ativos ou cessação parcial de atividade, né. Eu acho que é uma pena que a gente pode chamar, assim, de extrema, né, e é difícil prever os resultados que vão advir da eventual aplicação. Eu acredito até que, por isso, o CAD só usou de forma unilateral, né, uma vez, aí, claro, excluindo as negociações de TCC, enfim, que tiveram aí venda de ativos. Mas eu queria que você comentasse um pouquinho qual a sua opinião sobre essa única vez aí que o CAD aplicou, né, falando sobre o cartel dos cimentos, mais especificamente. Quais os desafios para a imposição dessa pena? E se você acha que há espaço, né, na legislação brasileira, enfim, no CAD mesmo, se você vê uma possibilidade na configuração atual do CAD futura de maior aplicação dessa penalidade em casos futuros. Beleza, esse artigo foi super divertido e eu posso dizer que uma das coautoras está aqui entre nós, então a Renata Gonzalez, que aqui fala, é coautora deste artigo junto com a Isabela Tanui e com o Guilherme Antônio Gonçalves. Então, é um artigo que foi bem interessante, a gente analisou, né, a legislação dos Estados Unidos, União Europeia e Reino Unido sobre alienação de ativos, e como você já adiantou, Renata, a gente viu uma série de casos, né, nos Estados Unidos, no Reino Unido, que a gente analisou, mas no CAD a gente basicamente encontrou um caso, né, que é o caso de cartel de cimento. Então a gente fez uma análise ali qualitativa, vamos dizer, desse processo, e eu acho que um ponto que é interessante é que, de fato, né, é uma pena considerada extrema, uma pena excepcional, e que ela tem
existe a possibilidade de isso também ser incluído em outras legislações. Então, a gente pode ter isso também, dessas outras sanções, né, que podem vir a ser exploradas no direito brasileiro também, virem ser combinadas com essa parte de alienação de ativos. O que a gente chama a atenção, e eu acho que é um ponto interessante também, é em que medida essas penas mais extremas, elas acabam permanecendo, vamos dizer, de pé no judiciário. Então, a gente vê algumas medidas cautelares, né, em casos judiciais, no sentido de reversão de algumas dessas penas que são mais incisivas, mais interventivas, por assim dizer. Então, é um ponto para a gente avançar, vamos dizer, tanto em termos de discussão acadêmica quanto em termos de discussões de casos, para avaliar em que medida que essas decisões vão ser acatadas, né, pelo judiciário brasileiro. O inciso 6, ele trata sobre a proibição de exercer o comércio em nome próprio como representante de pessoa jurídica. Você poderia comentar o que vocês acharam sobre esse tópico? E aproveitando o tópico, que de todos é o mais relacionado à pessoa física, né, a gente pode dizer, eu vou adicionar aqui 2 perguntinhas. Como que você entende que as penas não pecuniárias podem ser efetivas no combate à conduta sob a perspectiva da empresa e da pessoa física? E, por exemplo, em relação às pessoas físicas, você entende que a introdução de penas como a desqualificação de diretores, a exemplo de algumas autoridades internacionais, como a CMEI, por exemplo, poderia ter um papel dissuasório equivalente ou superior à imposição de multas? Legal. Essa pena de proibição de exercício de comércio foi uma das que mais demandou da gente, né, em termos de pesquisa, vamos dizer, da literatura mais clássica, assim. Então, escrevi esse artigo junto com a Bárbara Decali, junto com a Larissa Salsano. A gente tentou analisar, a gente primeiro analisou, né, arcabouço jurídico de uma série de países, então Reino Unido, Austrália, Rússia, Hong Kong, Argentina, Chile, México, Suécia, Irlanda, Índia e Japão. E aí, eu acho que foi interessante que a gente primeiro separou entre 2 categorias, que a primeira é a proibição de exercício do comércio, a desqualificação do profissional como uma pena independente, e a segunda com a proibição de exercício de comércio ou a desqualificação profissional como uma decorrência de outra condenação. Então, de uma condenação penal, de uma condenação civil e tudo mais. Então, a gente foi ver aspectos semelhantes que a gente tem na legislação no Brasil, então no Banco Central, na CVM, que existem essas penalidades voltadas para diretores. A gente viu na legislação do COAF também, a gente viu que né, uma decorrência do artigo 1011, parágrafo 1º do Código Civil, é que não podem ser administradores pessoas condenadas, né, por infrações à ordem econômica, então que sejam condenados por crimes contra a normas de defesa da concorrência. Então, a gente foi ver que existe uma correlação, vamos dizer, entre essas duas categorias, não apenas no âmbito antitruste, mas também, né, no Banco Central, na CVM, no COAF, e tanto no âmbito judicial quanto no âmbito administrativo, né? E aí um ponto que a gente teve que avançar é o que é proibição de exercer o comércio, né? Então, a gente foi tentar entender o que era o conceito de comércio, então a gente voltou lá para Ascarelli para tentar entender o que é comércio, a gente foi tentar avançar, né, o que é o exercício do comércio. Então, isso abarca a proibição de exercer cargo de administrador, ou ela abarca a possibilidade, eventualmente, de ser sócio, inclusive? Será que ela abarca também, então, o fato de você ser um empreendedor individual, não constituir sociedade empresária? Então, como que é efetivamente, né, essa implementação? Então, a gente foi tentar entender um pouquinho, né, que essa penalidade de proibição de exercício do comércio, basicamente, ela seria aplicada tanto como um impedimento à pessoa física a constituir uma empresa em nome próprio ou de configurar como administrador de empresas pluripessoais, basicamente. E ao passo que a penalidade de desqualificação profissional, ela impede a pessoa condenada de exercer determinados cargos ou funções específicas dentro de uma sociedade, como gerente, membro do conselho fiscal, do administrador, em determinados cargos.
Na parte, então, a gente fez aí uma parte de experiência internacional também, dividindo entre essas duas categorias, basicamente também. E aí foi interessante a gente tentar, né, analisar a decisão do CAD, que a gente foi ver que basicamente em 3 processos administrativos foram utilizadas essa penalidade de sanção voltada para pessoas físicas. E a gente teve um caso em 2016, um em 2019 e um em 2020, basicamente. E aí a gente, mais uma vez, né, não se dando por satisfeito, a gente foi atrás para entender um pouquinho de o que tinha acontecido com esses ofícios que o CAD, no fim das contas, mandava para a junta comercial. E a gente percebeu que, na verdade, essa penalidade, né, que é aplicada à pessoa física de não exercício do comércio, acaba, quando o ofício chega na junta comercial, sendo aplicável à própria pessoa jurídica. Então, que a gente acaba tendo um transbordamento, né, de um dever que é imputado à pessoa física à pessoa jurídica. Então, a gente acabou comentando, por exemplo, a respeito de um artigo recente da professora Mariana Pargendler, da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, que foi, inclusive, premiado como um dos 10 melhores artigos de direito societário do mundo em 2021, em que ela fala que essa, por exemplo, e aí a gente citou como sendo uma das possibilidades de desconsideração atributiva de deveres e direitos, que seria uma segunda categoria de desconsideração da personalidade jurídica pela ótica inversa, mas seria aí não uma desconsideração tradicional, vamos dizer, que seria uma desconsideração para fins pecuniários, mas sim uma desconsideração atributiva de direitos e deveres, que é o que a professora Mariana chama de view picking. Então, a gente acabou percebendo que, apesar de ser uma pena aplicável em tese a pessoas físicas, ela acaba trazendo também repercussões na pessoa jurídica, e esse foi um achado que eu também, honestamente, nem imaginava que a gente ia chegar no final desse artigo. Bom, professora, o inciso 7, ele abre a possibilidade, né, para que a autoridade possa aplicar qualquer outro ato ou providência necessários para a eliminação dos efeitos nocivos à ordem econômica, né? Então, é um inciso super aberto que deixa aí a possibilidade da autoridade realmente ampliar um pouco mais essas penas não pecuniárias, né? Eu, particularmente, sou grande fã desses tipos normativos, assim, porque acho que eles ajudam a nossa legislação a não envelhecer, né? E dá uma certa flexibilidade aí para o tribunal. Na sua pesquisa, vocês verificaram assim, se o CAD já fez uso desse inciso em algum caso para aplicar penas que não estavam antes exemplificadas nessa lei? E se sim, quais foram assim, essas penalidades? Em caso negativo, professora, se eles nunca tiverem usado, você tem ideia assim, de alguma outra penalidade que poderia ser útil, que poderia ter enforcement aí com relação às nossas empresas infratoras? Maravilha. Essa penalidade é interessante porque ela fala, né? Ela tem de fato uma redação muito ampla, e ela pode ter aqueles que são muito satisfeitos com essa nomenclatura, como você, Luísa, mas pode ter o outro lado falando, não, ela é muito ampla, logo ela é inconstitucional, porque a gente teria a necessidade de uma melhor tipificação em se tratando de direito administrativo sancionador. Então, a gente trouxe aqui esses dois lados, tá, da doutrina, pessoas questionando a existência desse tipo de inciso e pessoas que concordam com esse inciso. Então, a gente trouxe legislações, uma análise das legislações semelhantes, que tem, né, essa possibilidade mais ampla de outras medidas, né, nos Estados Unidos, a gente viu na União Europeia também, a gente viu no Canadá também, e no Japão e na Austrália. Então, a gente viu essa possibilidade. E aí, a gente identificou, basicamente, 59 casos em que foi utilizada essa pena do inciso 7. E aí, um ponto que a gente fala, nossa, mas 59, parece que foi muita coisa, né? Mas, basicamente, metade desses casos, 52%, foram aplicados a associações ou outras entidades setoriais. Então, foi basicamente aquela enxurrada de casos voltados para
mercado de planos de saúde, era Unimedes, né? Então, aqueles casos em que foram muito utilizadas essas penalidades. Então, no fim das contas, a gente acabou depurando, vamos dizer, que a forma de utilização dessa penalidade. Então, a gente identificou uma primeira categoria desse qualquer outro ato ou providência, né, como sendo a imposição da divulgação da decisão aos associados ou filiados do teor da decisão. Então, essa obrigação, basicamente, de comunicação, né? Então, apesar de ser qualificado no inciso 7º, era como se fosse uma divulgação da decisão, como se fosse do inciso 1 mesmo, né? A segunda categoria de qualquer auto de providência foi de se abster a promover práticas que resultassem em uniformização ou coordenação de condições comerciais uniformes. Então, esses foram muitos casos aí de entidades setoriais. E no terceiro caso, a terceira categoria que a gente colocou foi basicamente essa determinação de cessação da prática, então que foi utilizado, por exemplo, no caso de THC2. Então, essas três categorias, né, de divulgação da condenação aos associados, a obrigação de não fazer e a obrigação de cessação da prática, elas basicamente parecem estar relacionadas à garantia de adesão, né, à decisão do CAD. Então, acaba tendo quase que uma continuidade. Então, apesar de ter uma possibilidade muito ampla prevista na legislação, a gente acaba percebendo que a maioria dos casos não era de fato inovador, né? E a única que parece ter desviado dessa tendência geral foi, de fato, no cartel de cimento concreto, em que tinha uma obrigação de não concentração, para além da sanção estrutural de desinvestimento. Então, não possibilidade de realizar outros atos, né, de concentração. Então, acaba que a gente percebeu, né, essas três principais categorias, e a gente acabou, né, investigando, tentando identificar aí outras penalidades que podiam eventualmente avançar, apesar de que poderia também ter uma discussão no judiciário por elas não estarem expressamente previstas, mas algumas penalidades mais voltadas para responsabilização de pessoas físicas, sobretudo ali similarmente ao que existe na lei de SA, para responsabilização de dirigentes e outros representantes, né, como já acontece em outras searas. Então, essa parte e uma repercussão também societária, né, a ausência de reparação de danos societários em face desses administradores. Então, a gente tem algumas repercussões que poderiam talvez ir mais na lógica de pessoas físicas que não são utilizadas, mas que a gente, mais uma vez, conforme lá o artigo 1º, esse artigo, inclusive é bom dizer, né, eu escrevi em coautoria com a Ana Binotto, e aí ele conversa muito com o artigo inicial do Renan, em que a gente comenta sobre essas outras possibilidades de penas, vamos dizer, que talvez se adequassem aí ao inciso 7º. Então, acho que é isso, o livro inteiro em alguns minutos, os principais achados, vamos dizer, dessa pesquisa que me alegrou muito, que durou mais de ano essa redação nossa e que é um esforço definitivamente coletivo e que eu aproveito para agradecer a cada um dos coautores aqui. Amanda, excelente essa reflexão de que, na maioria dos casos, a tendência foi de não inovar, né, quando o inciso foi utilizado, e também muito, acho que preciosa, essa ideia de discutir sobre a responsabilização de pessoas físicas. Eu sou suspeita para falar, né, do livro, mas eu dei uma olhadinha nos outros artigos aí dos demais autores e eu achei que ficou excelente. Assim como para você foi uma diversão, para mim também foi um enorme prazer poder ter contribuído aí com o livro. Acredito que para os demais autores também. E, infelizmente, a gente está chegando no final do nosso episódio. Eu queria agradecer demais a sua presença. E, como última pergunta, eu queria pedir para você indicar livros, podcasts, séries, enfim, o que você quiser aí relacionado ao direito ou não. Agora, esse momento é super livre. Fica à vontade.
Maravilha. Então, de podcast, eu vou aproveitar o momento jabá para fazer a recomendação aqui do podcast Direito Empresarial Café com Leite, que é o podcast que eu criei voltado lá para a UNB, mas que, no fim das contas, já transbordou o pátio da FD aqui da UNB, que tem sido uma alegria muito grande trazer aí autores e autoras do Brasil a respeito de direito empresarial, direito societário, SA, limitada, então tem sido bem bacana, assim, então fica aí a recomendação, óbvio que a recomendação do Vantagem Auferida, que me diverte todas as vezes que eu escuto, dou gargalhadas com a edição deles e com a entrevista que Ricardo, Érico e Zeca conduzem brilhantemente, e eu acho que é isso, em termos de livros eu tenho lido espaçadamente, mas um livro que recentemente me tocou muito foi o Torto Arado, então traz um pouco aí da reflexão da história do Brasil, e um dos que todos os da Brené Brown que eu leio, eu gosto demais, porque ele mostra um pouco desse poder de vulnerabilidade que eu acho que é tão relevante para a gente, é tão difícil, mas que é tão relevante. Então, o documentário dela no Netflix, os livros dela, ela tem um podcast também, então fica aí como a minha sugestão para momentos aí de, sei lá, relax, desenvolvimento pessoal, que seja. Excelentes dicas, professora Brené Brown, inclusive tem um TED bem famoso, né, aí sobre a vulnerabilidade, muito bom. Arrasou nas dicas, professora. E Amanda, a gente está aqui fazendo um crossover, né, com o podcast da UIA, então eu queria fazer uma pergunta específica da 4ª temporada, que é: qual foi um dos nãos mais importantes da sua trajetória profissional que fizeram com que você estivesse onde você está hoje? Renata, eu adoro ouvir essa resposta das pessoas que eu entrevisto, então vai ser uma alegria aqui contar um pouquinho disso. Eu tenho, para mim, 2 frases que são muito relevantes e que acabam me sendo mantras assim da minha vida. Shoot for the sky, if you miss, you still be among the stars. Então, sonha alto, né? Porque vai errar, e se errar ainda assim você vai estar bem, né? No sentido de vai estar tentando fazer algo bem legal e vai estar entre estrelas. Então, essa frase, ela sempre me motiva a me desafiar, a tentar as coisas novas. Então, certamente, e aí essa é a segunda frase, para cada coisa que eu consigo, tem pelo menos 10 coisas que eu não consigo, que ninguém ou poucas pessoas, sobretudo o meu marido, que sabem e acompanham aí de perto todas esses nãos. Então, um que é muito, muito impactante assim na minha trajetória e na minha trajetória acadêmica, assim, e que eu sempre gosto de lembrar desse momento. Eu estava já aqui em Brasília, eu estava na Secretaria de Direito Econômico, na SDE, e eu decidi tentar o mestrado. E naquele momento eu não tinha muita ideia de outras referências no país. Muito honestamente, é claro que eu tinha ideia de quem eram os principais professores, mas aquilo tudo era muito distante para mim. Muito honestamente, eu vindo da UFMG, eu tinha ali as minhas referências na UFMG, ponto. E aqui em Brasília, o fato de sair, né, de Minas e vir para cá, meio que na cara e na coragem, no último semestre do curso, me abriu os olhos, assim, para uma série de oportunidades. Mas, obviamente, que ainda assim eu tentei, quando abriu o processo seletivo do mestrado, eu falei, vou tentar lá na UFMG. É a zona de conforto, né, a zona segura, vamos dizer. E aí, eu me lembro que eu encontrei no aeroporto, olha as coincidências da vida, né, que não são coincidências, são caminhos. E uma colega minha, que era da UFMG, estava fazendo o mestrado dela na USP, ela falou assim, Amanda, inclusive, vai abrir o processo seletivo da USP. Eu falei, o quê? USP?
conheço nada, não sei nada de lá, como é que é esse negócio? Ela falou, Amanda, dá uma olhada no site, tá lá o processo seletivo, ele é super longo, ele começa tipo em março, você se inscreve, faz a prova de línguas, depois faz a prova teórica, depois você vai, faz a prova, faz o seu projeto e aí você vê se você entra ou não. Falei, o máximo que pode acontecer é eu gastar meu tempo para tentar fazer essa inscrição. Maravilha. Eu me inscrevi em paralelo para o edital, então, da UFMG e da USP. E a época, um tema que estava, e aí a época, vamos lembrar aqui que era mais ou menos 2011, tá? Mais ou menos não, era no ano de 2011 que eu tinha acabado de me formar no Direito, na UFMG, eu já estava formada em Comércio Exterior, já estava me formando na UFMG em Direito, e então falei, olha, vou tentar nas duas faculdades e eu acho que um tema novo, vamos pegar, né, o contexto, nova lei de defesa da concorrência, 12529 de 2011, entrando em vigor em 2012, com uma mudança muito significativa que foi o projeto, a alteração do controle prévio de estruturas, então, não autorizar, né, as fusões serem implementadas antes da autorização do CAD, então uma mudança muito relevante. E naquilo eu falei, cara, eu acho que o tema, então, de gun jumping vai se tornar um tema bem quente. E aí eu tinha começado a pesquisar alguns artigos estrangeiros sobre o tema, e eu fiz um projeto voltado basicamente para a definição de parâmetros de gun jumping. E aí, nesses parâmetros de gun jumping, eu tinha feito algumas reflexões, uma proposta inicial, então estava um projeto bem completinho, assim. E aí eu sei que eu fui para a banca lá da UFMG, e na banca um professor me falou assim, não, mas esse tema não é um tema, isso não é uma questão para o direito da concorrência. Eu falei, mas como não, professor? A gente está saindo do sistema de regime posterior, a gente está indo para o regime prévio, a questão de gun jumping está prevista na legislação. No que ele me respondeu, mas isso é uma mera questão de alteração legislativa. E eu saí arrasada, eu lembro que eu descia ali nos elevadores da UFMG e fui ali para a área ali, né, para o terraço, arrasada, chorando, assim, conversando com um colega meu que também estava tentando, né, o processo seletivo. Falei, cara, não acredito, que loucura, acabaram comigo e tal. E dito e feito, eram 2 vagas, eu fiquei em terceiro lugar. E por que eu estou contando tudo isso? Primeiro porque a gente pode ter uma ideia que a gente acha legal e outra pessoa não acha legal. Isso faz parte da vida acadêmica. E que o segundo ponto é que, mais uma vez, quando a gente acha que tem uma ideia legal e ela parece ser legal, vale a pena, talvez, seguir em frente. E por que eu digo isso? Porque eu falei, beleza, não passei na UFMG, deixa eu publicar, então, esse artigo. E eu acabei publicando o artigo, agora eu não vou lembrar se foi na revista do CAD, se foi na revista do IBRAC, e aí dando um pouco de uma característica de produção acadêmica que eu acabo tendo, assim, que é usar elementos visuais e de organização e tudo mais. E aí eu fiz algumas tabelas, criando parâmetros, criando sugestões de definição de momentos, de categorias para a configuração de gun jumping. E qual não foi a minha surpresa quando, alguns meses depois, no primeiro caso, né, depois da entrada em vigor da Lei 12529, a Procuradoria Federal especializada no CAD usou o meu artigo como fundamento doutrinário para embasar a primeira sanção aplicada por gun jumping. Então, ali foi muito legal. E por mostrar que, bom, ali o meu argumento apesar de terem pessoas que poderiam falar que aquele não era um tema, outras pessoas, no fim das contas, consideraram que era sim um tema relevante e acabou sendo a base para as primeiras decisões ali
ou uma das, né, não pegando de forma alguma ou a ausência de influência, né, de outras muito relevantes pessoas, mas meu artigo estava lá em nota de rodapé dessa decisão da Procad, dessa recomendação da Procad. Então, foi muito legal isso. E esse não na UFMG foi um não tão importante da minha vida, porque eu pude, então, pular, vamos dizer, dessa discussão de gun jumping, que obviamente foi uma decisão relevante, mas foi uma decisão, foi um tema, né, que teve o seu boom ali nos primeiros anos de vigor da lei. Então, esse não foi super importante, porque ele me permitiu ir para um tema novo, que eu acabei estudando varejo de supermercados, e principalmente ele me permitiu ir para a USP, ir para o Largo de São Francisco e ter a oportunidade de ser orientado pela professora Paula Forgione, que é definitivamente uma das maiores referências que eu tenho, acadêmicas e profissionais na minha trajetória, e que com os anos acabou se tornando de fato uma pessoa muito próxima, que eu tenho um carinho enorme, um respeito enorme. Então, esse não foi muito importante para mim. Hoje, grandes as minhas referências do direito comercial vem dessa experiência no Largo. Eu tenho um enorme orgulho de ter a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco na minha trajetória. Foi uma experiência não só acadêmica, foi uma experiência de vida, que mudou de fato a minha maneira de enxergar a vida acadêmica, a vida profissional. Então, isso tudo para dizer que foi um não, que obviamente eu sofri muito, mas que tiveram repercussões tão maravilhosas que eu tenho tentado, na medida do possível, acolher o não na minha vida, né? Quando ele acontece, obviamente que não é indolor, mas que essa ideia de reconhecer que algo diferente está por vir e que eu não tenho controle, né, sobre a minha trajetória. Então, eu posso fazer o meu melhor esforço para direcioná-la, para ser intencional, mas que o acaso e os nãos são, de fato, muito relevantes. E para fechar, Amanda, queria saber como é que você se mantém atualizada e quais são as dicas que você pode dar para os nossos e para as nossas ouvintes nesse sentido. Essa pergunta é bem interessante e bem difícil, né, de como se manter atualizada. Acho que em termos de plataformas tradicionais, vamos dizer, hoje, enquanto consultora do Pinheiro Neto, eu acabo tendo acesso de um modo muito direto aos principais temas. Então, a gente tem dentro do escritório os clippings temáticos que facilitam muito o acesso à informação de um modo direto, a atualização, vamos dizer, sobre os grandes temas. E também as plataformas de notícias especializadas, vamos dizer. Então, plataformas como MLX, DCR, Concorrence, essas plataformas que têm temas específicos para direito da concorrência, por exemplo, para ter ideia de como que estão acontecendo as decisões dos grandes temas, as discussões recentes. Então, isso acho que me auxilia na parte de atualização sobre decisões. Academicamente, aí é um esforço mais intencional mesmo. Então, eu recorrentemente leio os artigos que foram premiados no ano anterior pelo prêmio da Concorrence, e aí eu até criei um projeto dentro do escritório para a gente semanalmente discutir um artigo acadêmico para a gente ficar bem atualizado sobre os grandes temas, e isso dividido, né, entre todos os integrantes da prática.
Então, isso me faz ficar mais atualizada de modo acadêmico sobre concorrência no exterior. Sobre outros temas de concorrência no Brasil, a gente tem um projeto no IA, que é o IA Dicas de Leitura, que a gente recebe semanalmente artigos, sejam eles nacionais, sejam eles estrangeiros, sobre temas relevantes em concorrência. Sobre compliance e anticorrupção, existe o blog do professor Matthew Stephenson, que é da Universidade de Harvard, que ele atualiza a bibliografia dele, do curso dele de Harvard, então esse tem sido uma fonte bastante relevante para mim. E em termos de comércio internacional, eu acabo fazendo um acompanhamento bem periódico assim, de temas e de artigos relevantes para montar a ementa do curso da pós-graduação, mestrado e doutorado para a UNB. Então, acabo entrando de modo recorrente nessas plataformas de artigos da própria OMC, do OCDE, que são temas que recorrentemente chegam lá, e artigos de professores que são publicados no LinkedIn mesmo. Então, eu acabo seguindo muitos professores das universidades estrangeiras para ver o que eles estão publicando, e aí eu entro também para ver os mais downloaded nos journals da SSRN. Então, isso acaba dando um mapa, vamos dizer, geral sobre esses temas nas 3 grandes áreas que eu atuo profissionalmente. E especificamente do tema do podcast, que é direito empresarial, eu acabo acompanhando muito de perto uma série de temas, felizmente por um grupo que a gente tem de professores de direito comercial no Brasil, que é congregado por professores de todas as regiões, de diferentes níveis, vamos dizer, na carreira. Um grupo que foi inicialmente capitaneado pelo professor Fábio, ingressei recentemente, e que tem sido uma fonte inesgotável de compartilhamento de alterações legislativas, de novos artigos, de opiniões. Então, assim, tem sido uma fonte muito boa de atualização, e eu acho que só nos rememora a necessidade, eu acho que conversa também com o episódio da professora Mariana Pargendler, de os grupos de WhatsApp, as redes sociais, elas serem utilizadas de modo intencional para nossa própria capacitação e atualização. Não considerar como sendo inimigos, né, da produtividade, mas pelo contrário, instrumentos, né, para nossa atualização e capacitação. Que bom, pessoal. Por hoje a gente fica por aqui com o nosso episódio do podcast da Rede UIA. Professora, a gente realmente não tem palavras para agradecer a você por ter aceitado o nosso convite. A última fundadora da UIA, né, a participar aqui. Então é muito especial sempre receber qualquer uma das fundadoras, porque sem vocês a gente não estaria aqui hoje, né? Então, muito obrigada mesmo por dividir com a gente essa mulher brilhante e de pensamento super sofisticado que você é. Se não fossem vocês, a gente não teria continuidade do IA. Então fica aqui meu agradecimento muito honesto, muito genuíno, porque vocês é que dão voz, vocês é que dão nome, vocês é que dão rosto para tantas outras mulheres, e eu fico muito feliz da gente estar aqui com os rostos e as vozes de você no podcast, de vocês aqui também participando junto comigo. Para mim é uma oportunidade também de sempre ouvir, aprender e dialogar com vocês. Obrigada por tudo e obrigada por conduzirem o podcast, que é um projeto do nosso coração. Todos nós, né, professora? Graças a Deus. Então, estamos firmes e fortes. E aos nossos ouvintes, mais uma vez, a gente queria deixar aqui a lembrança de que quem quiser entrar em contato com a gente, dar opiniões, a gente está super aberto. E não hesitem em nos mandar sugestões, críticas, e até o nosso próximo episódio, pessoal. Então, com isso, a gente termina esse episódio e termina a 4ª temporada do podcast Direito Empresarial Café com Leite. A gente entra agora em um período de férias da UNB e em final de março, início de abril agora de 2023, a gente retoma o semestre letivo na UNB
e a gente retoma também o podcast. Muito obrigada a vocês pela audiência e até a próxima!